Brasil 2025, André. É isso mesmo, o Paysandu que vai ter esse jogo aí que acho que o Paysandu já tá numa situação complicada de uma sequência de jogos e ainda vai enfrentar provavelmente o time que hoje pratica o melhor futebol do Brasil, não é? O Bahia vem numa fase muito boa e o Rogério Ceni encaixou esse time de uma forma, ganhou ontem do Palmeiras por 1-0 na casa do Palmeiras, primeira vitória da história do Bahia no Allianz Parque, né? 1-0. Uma partida que mostrou o quão forte o Bahia está nesse Brasileirão. E é o adversário provavelmente o mais difícil que tinha, pelo menos em termos de momento, no sorteio. E o Paysandu acabou caindo contra o Bahia. Então, expectativa de um jogo dificílimo pro Paysandu. Vou pedir pro Rádio colocar na tela aí pra gente como Paysandu e Bahia devem vir para essa partida. Se o Paysandu vier com o mesmo time, a gente não tem, o Luizinho ainda não disse se deve rodar a equipe ou não para esse jogo contra o Bahia, até pela dificuldade do Bahia, não é? Mas provavelmente a gente deve ver os times mais ou menos em sistemas um pouco parecidos, não é? O Paysandu, novamente esse 4-1-4-1. Eu coloquei só o PK na vaga do Heverson, talvez entre o Brian no lugar do Edilson, mas eu coloquei praticamente o mesmo time que fez a partida contra o CRB. E o Bahia, eu coloquei essa equipe aí no 4-4-3-3, que varia bastante, é um time que tem muitas variações táticas, que o Rogério Ceni coloca esse time pra frente, não é? Ainda mais contra um adversário como o Paysandu, que ainda não se encontrou, digamos assim, não tem um recorte grande de jogos em que o Paysandu tenha feito partidas muito boas. É um time que ainda está tentando se encontrar na temporada. Acho que a partida contra o CRB tenha sido a melhor de cabo a rabo, digamos assim, do Paysandu no ano. Mas é um time que ainda está tentando se encontrar ao longo de 2025. Lembrando que o Luizinho Lopes pegou o time com a temporada em andamento, não é um elenco que ele montou, então tudo isso conta. A sequência de jogos, Parazão, Copa do Brasil, Brasileiro, Copa Verde, conta. Querendo ou não, o Remo cair um pouquinho mais cedo ajudou, porque os jogadores ficam um pouquinho mais descansados, não é? Não tem a mesma sequência de jogos. Na Copa do Brasil também o Remo acabou caindo, que prejudicou financeiramente. Óbvio que o Remo não queria isso, mas sem dúvidas, esse espaço maior para treinos, para descanso, favorece o Remo para a Série B, enquanto o Paysandu praticamente não tem tempo para treinar. Então a gente coloca aí na tela essas equipes nessa formação, e o Bahia é um time que aposta muito nesse ataque posicional, né, nesse 4-3-3, principalmente com o Everton Ribeiro, ele como esse meia pela direita, sendo o principal responsável por iniciar as jogadas do Bahia, seja caindo pelo lado ou pelo centro. Ele é o jogador mais importante desse sistema, eu acredito, do Bahia. É um time que gosta de manipular os adversários, atrair, seja pros lados, para abrir espaço pelo meio, para que os seus, seja o Lúcio, seja o Jean Lucas, seja os seus pontas atacando espaço nas costas do adversário, seja atraindo o adversário para o meio, para abrir espaço nas pontas para o Cauli, para o Eric Pulga, seja o Ademir, jogadores que são muito incisivos pelos lados. É um time que manipula o adversário para fazer aquilo que ele quer. É um time que hoje está muito mais preparado que o Paysandu para essa partida. Acho que qualquer outra coisa que não seja a vitória do Bahia vai ser surpresa pelo momento de ambas as equipes. E assim, o Paysandu é um time que vai entrar para contra-atacar. Vai entrar para conseguir numa, duas jogadas o seu gol. O problema é, o Paysandu em uma, duas jogadas
não vem conseguindo marcar, não é? Na Série B, na Copa Verde, não tá num bom momento ofensivo, quer dizer, de finalização, de conclusão a gol. Como a gente já disse aqui várias vezes, Nicolas e Benítez vivem má fase, os pontas não são goleadores, seus meias não são características deles marcarem muitos gols. A gente até falou que aqui já trouxemos os números do Rossi. Ele vive a melhor fase dele nos últimos anos, mas o Rossi não é um cara conhecido por marcar muitos gols. E Série B, a gente já falou aqui muitas vezes também, não é muito acima de um Parazão, de uma Copa Verde. Naturalmente, os jogadores têm mais dificuldades para marcar que nessas competições. E a Copa do Brasil, ainda mais contra um adversário no momento que está de Série A, complica ainda mais. Então, seria mesmo um feito incrível o Paysandu conseguir ganhar essa partida e, mais do que isso, eliminar o Bahia e avançar de fase para as oitavas de final da Copa do Brasil. O que você diz, Rui? Pois é, meu caro André, a gente vai analisar agora essa questão de Paysandu e Bahia. Obviamente, gente, não tem como a gente não planificar uma vitória do Bahia. Até porque a gente sabe muito bem, a gente tem essa noção essa disparidade dos dois times. Paysandu tá tentando batalhar para não cair, ou pelo menos para ganhar os 3 primeiros pontos. Já o Bahia tá numa crescente na Série A. É claro, Copa do Brasil é a Copa das Zebras. Sim. A gente sabe bem disso. Então, é aquilo. Não tem muito do que a gente comentar. Assim, o Paysandu vai vir com força máxima, sim. Vai tentar competir de igual para igual. Mas a gente sabe que o Bahia está com uma vantagem imensa. Então, no mais, é esperar como o Luizinho vai configurar o time do Paysandu e o Rogério Ceni do Bahia, para a gente ter realmente aquela noção básica do que pode vir esse jogo. A Karina, ela pergunta se o Iago Felipe e o Everton Ribeiro jogam no jogo de quarta. O Rogério Ceni tem feito algumas... descansado alguns jogadores, de jogo para jogo, né? Ele tem descansado alguns jogadores. Pode ser que eles ganhem descanso para essa partida, mas a gente deve ter uma noção maior amanhã, após o treino de amanhã, né? A gente deve ter as prévias de como o Bahia deve vir para esse jogo. Mas se vier com força máxima, especialmente com o Everton Ribeiro, que é esse jogador que faz o time funcionar, não é que o Bahia dependa do Everton Ribeiro. O Bahia tem várias... tem uma série de alternativas, de variações que não depende tanto assim de um jogador só. Mas, naturalmente, seria interessante ver o Bahia jogando aqui contra o Paysandu com um jogador... um dos melhores jogadores do futebol brasileiro nos últimos 10 anos, 10, 12 anos, Everton Ribeiro, que arrebentou no Cruzeiro, no Flamengo, no Bahia tem mostrado sua importância, apesar de já uma idade um pouquinho mais avançada, se mostra ainda como um dos principais meias do futebol brasileiro, e seria muito interessante ver ele jogando contra o Paysandu. E é basicamente isso que o Rui falou, o Paysandu provavelmente jogando como contra o Operário, né? Nesse 4-1-4-1. Aliás, é até curioso, né? Ver quem é que vai substituir o Martínez. Talvez o Dudu Vieira jogando no lugar do Martínez, até pelas substituições que foram feitas contra o CRB. Mas o Martínez teve uma lesão muscular, né? Provavelmente não deve jogar aí nem contra o Bahia, nem contra o Volta Redonda. Então provavelmente a entrada do Vieira para deixar o meio campo um pouquinho mais físico. Aliás, para o meio campo não perder físico, não é? Já que as outras alternativas do Paysandu seriam um pouquinho mais técnicas do que físicas. Então até por isso eu imagino o Dudu Vieira entrando
Pra ficar mais ou menos como o Paysandu ficou antes da expulsão do Vilela. Vilela, como a primeira opção de passe no meio de campo, Dudu Vieira do lado direito, Matheus Vargas do lado esquerdo, e aí os pontas e o atacante central do Paysandu. Lembrando, a partida ocorre na próxima quarta-feira aqui no estádio do Mangueirão. São 2 jogos de ida e volta. Primeiro aqui no Mangueirão. Em caso de empate na somatória dos resultados, vamos para a disputa de pênaltis. Quem avançar chega às oitavas de final da Copa do Brasil, uma cota milionária aí em jogo também. Seria um feito histórico muito bom para o Paysandu conseguir essa vitória contra um time que está numa... Provavelmente o Bahia vive o seu melhor momento desde o título brasileiro do Bahia. Eu esqueci agora o ano exatamente, mas desde o título do Bahia, essa associação aí, essa junção com o City, o grupo City, não é? Do Manchester City e outros clubes também que estão aí nesses grupos, com certeza valorizou bastante o Bahia, que tem feito um trabalho muito bom. Um trabalho muito bom de SAF nas contratações, tanto de técnico quanto de jogadores. Tem mostrado uma sequência interessante e tá aí o resultado. Seria algo interessante a gente ver aqui também no futebol paraense, mas é óbvio que isso é algo que deve ser feito com estudo e não qualquer um oferecendo dinheiro para virar SAF. Último título do Bahia em 88, o bicampeonato do Bahia do Brasileirão. E provavelmente o Bahia vivendo seu melhor momento desde 88. É candidatíssimo novamente a terminar no G4 do Brasileirão. E quem sabe um título aí brasileiro, apesar de não ser o favorito, mas sem dúvidas é o time que, na minha opinião, joga o melhor futebol do Brasil neste momento.